estamos aqui na casa do Deus vivo. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Temos notícia da pastora Nirte. Ela passa bem, está bem atendida. E oramos lá por ela, né? Representando a igreja, e o pastor Júlio. E aqueles irmãos e irmãs que puderem fazer uma visitinha de 10 minutinhos. Tá? As portas estão abertas do irmão Everton. Pediu que os irmãos orassem. As irmãs, pastores, pudessem ir. Agradece. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém. Vamos sentar, irmãos. A fama de Jesus se alastrou por toda a Judéia e até por lugares vizinhos. Sua palavra era forte e penetrante, seu discurso era algo que mexia com as almas. E as multidões se aglomeravam para ouvi-lo. E também a sua popularidade em relação aos milagres que ele fazia, né? Isso também atendia uma camada de necessidade da sociedade muito grande. E todos afluíam, principalmente aqueles que não tinham acesso à sinagoga. Nesse caso aqui, Jesus era aquele forte pregador popular de ruas, de aldeias, de cidades simples e de povo necessitado. E as oportunidades eram justamente essas, que ele estava fazendo grandes coisas. Mas muito mais do que essa necessidade de atender o ser humano na sua condição socioeconômica, que era o caso mais predominante aqui, pessoas necessitadas. Jesus pregava para os necessitados, para os pobres, para as pessoas menos afortunadas. Jesus estava sempre presente na vida dessas pessoas. E ele subiu para o monte. E quando ele sobe para o monte, ele começa a praticar algo que era muito comum lá no Velho Testamento, quando o sacerdote maior com os outros sacerdotes subiam para abençoar o povo.
principalmente no Monte Gerizim. Era coisa que era de costume no Velho Testamento receber as bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor já eram perpassadas desde o Velho Testamento. E Jesus começa a fazer aquilo que o povo já entendia, mas havia uma necessidade muito grande, porque o povo vivia numa opressão. A opressão é uma opressão política. Opressão porque o povo estava sob uma série de poder do governo romano. Então o povo se sentia constrangido e o número de pessoas pobres cresciam muito. E Jesus estava lá presente. A maior necessidade que ele viu foi justamente ajuntar essas pessoas para ensiná-las. Essas pessoas precisavam de conhecimento muito mais do que uma libertação política, militar, sobre o poder agora dos romanos. E Jesus sobe esse monte, no sopé do monte está o povo, e Jesus começa a ensiná-los. E essa visão de ensinamento era justamente a forma de libertá-los, de curá-los. Porque enquanto eles esperavam uma libertação da opressão militar, política, romana, e ainda com o poder religioso judaizante, Jesus viu a libertação da alma, do espírito, da vida, da crença, aonde eles colocavam a fé deles, e isso era algo que mais mexeu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazer um ensinamento, porque por quanto a pessoa está escrava dos seus pensamentos errados, ela pode estar em qualquer lugar, possuir qualquer tipo de bem, que a opressão ainda fica dentro dela, que a vida ainda continua sendo esmagada. Por falta de conhecimento, as pessoas acabam se submetendo a uma sorte de sofrimento. E Jesus começa a ensiná-los, considerando que o que ele tinha para fazer era tão poderoso, porque ele estava pregando agora um reino de ética, de moral e de restauração espiritual. Olha, irmãos, é importante que você que vem estar nesse culto saiba a importância de você estar adorando e louvando a Deus. Você conhecer o seu Deus. Porque enquanto você não conhecer o seu Deus, você não entende a sua adoração. Você não consegue entregar um verdadeiro louvor àquele que é o seu Deus, o seu Senhor. Ou você estará sendo esmagado por pensamentos e por uma rotina religiosa. Achar que estar na igreja já é o suficiente, sem uma intimidade, uma aproximação com Deus. Porque não há mudança moral, não há mudança ética em você, porquanto ainda esse Deus não se manifestou, porque esse Deus é moralmente puro, ele é tremendamente ético em sua existência, ele é eterno em toda a sua forma de ser. Não há nele nenhuma falta, nele não há necessidade. Nesse Deus não há nada que possa complementar. O nosso culto não está complementando, nem tampouco dando uma fração de existência para ele. Ele não precisa nada disso. Antes que o mundo existisse, antes que todas as coisas fossem criadas, antes que os anjos, antes que os homens, antes que as criaturas na terra, nos céus, fossem criadas, a Bíblia diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não precisa de nós. Nós estamos vivendo um tempo onde parece que a nossa relação com Deus, ela se cotiza só nessa vida terrena, né? Se relaciona só nesse mundo físico. Eu quero dizer que a nossa relação com Deus ultrapassa
qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de promoção humana. Por mais que o homem granjeie, por mais que o homem possa dominar, nada disso aqui pode ser comparado para nós. O que está preparado para toda a eternidade. A gente tem que conviver com esses sofrimentos, com essas lástimas, com essas vozes que estão gritando por todos os cantos. Nós temos que viver com situações tão deprimentes, mas nós estamos nesse mundo. Aqui vivemos. Mas não podemos jamais deixar de entender a mensagem da palavra de Deus, porque ela nos garante uma vida muito maior do que qualquer oferta desse mundo. Por mais que o homem granjeie, era justamente isso que Jesus veio falar nesse sermão ético, moral, a respeito da vida eterna, quando ele diz que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Existia uma maneira errada entre os judeus de pensar a respeito de espiritualização abraâmica. Eles se sentiam muito confortáveis, porque se achavam portentosos por serem judeus, filhos do pai Abraão. Então existia até uma deformidade de fé, porquanto a fé não tem que estar em elementos físicos, em elementos temporais. A nossa fé está naquele que é eterno, que é poderoso, que é soberano. Nada de movimentos e mecanismos humanos podem substituir a fé verdadeira. Porquanto os judeus estavam presos a uma falsa realidade da paternidade abraâmica. Eles, por se acharem da genealogia de Abraão, tinham ascensão completamente a Deus, sem qualquer compreensão. A pior coisa que pode chegar na vida do ser humano é ele conhecer a Deus sem compreensão, porque Deus nunca vai falar a qualquer pessoa que não seja pelo ato da compreensão, do entendimento, do conhecimento. E eles estavam vivendo assim. Jesus fala, quando no Sermão da Montanha, durante esses 7 dias que ficou ali ensinando, que vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7 de Mateus, ele fala dessa existência superior a qualquer tipo de busca temporária nessa vida. Por isso que Paulo diz, irmãos, que se nós estamos esperando somente nessa vida, ele diz: miserável homem que sou. Porque o que nos espera é muito maior, muito melhor, ultrapassa qualquer ganância e qualquer fortuna. Tudo que a pessoa possa granjear nessa vida é pobre, nu, cego e miserável diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz: maior é aquele que está em nós. E é uma grande verdade. Maior em tudo, maior na vida, maior na esperança, maior na fé. E Jesus fala: bem-aventurados os pobres de espírito. E é verdade, irmãos, que aqueles que procuravam Jesus nesse contexto eram pobres mesmos. Eram pobres, eram pessoas que estavam indo atrás de comida, estavam atrás do pão. A fé deles ficou estabelecida de que eram filhos de Deus e acabou. Só ficou nisso, porque eram filhos de Abraão. E Jesus falou que eles não pobres de espírito. Eu quero deixar uma palavra para você aqui que tem que te incomodar. Não existe saudosismo no Evangelho. Não existe saudosismo em Cristo. Nós somos renovados a cada dia, a cada manhã.
temos que acabar com essa crença de que quando eu era, quando eu fui, quando eu fazia, quando eu era, isso, aquilo. Irmão, em Cristo nós somos renovados todos os dias. Amém? Você pode aplaudir o Senhor todos os dias. Não venha querer se engrandecer, uma coisa que já não tem nenhuma aproximação com Deus, não tem vida, porque a vida com Deus é diária, é constante. E Jesus mostrou a realidade. Vocês são pobres de espírito, porque Abraão não pode fazer nada. Vocês estão vivendo uma fé que ela está contextualizada, foi necessária, mas agora tem um aqui que é maior que Abraão. E Jesus falou, vocês são pobres de espírito. E Jesus falou, quando ele era pobre de espírito, estava falando a respeito da fé. Estava falando da forma como eles criam em Deus, da forma como eles se apresentavam diante de Deus. E Jesus falou, sendo vocês agora pobres de espírito, vocês têm a condição de se chegar ao reino de Deus de uma forma que vocês possam tomar o reino dos céus. Porque o representante do reino dos céus estava ali, diante deles. Jesus Cristo. Ele é a forma como eles poderiam chegar no reino dos céus. E Jesus falou, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A ignorância, ela pode servir por dois caminhos. Muitas vezes as pessoas falam que não saber é ruim. Não. Você pode pegar dois caminhos. Ser um ignorante, arrogante e ficar estático para não ter uma novidade de vida e permanecer sempre criticando, né? Porque o ignorante, quando ele não quer saber, ele critica, ele fala mal, ele não conhece. Agora, a ignorância em relação ao não conhecimento pode nos levar a uma proximidade com o saber, a uma proximidade com o conhecimento. Porque a pessoa que não tem conhecimento e passa a saber, isso foi por causa da ignorância. Isso foi por causa da falta de conhecimento. Então, a falta de conhecimento, ela é uma mãe abençoada, porque é ela que faz você alcançar, ela que lhe faz se acender. Se eu não sei, eu tenho que procurar saber. Então a ignorância, ela é uma mãezona abençoada. A ignorância por não conhecimento, ela faz você crescer. Jesus está justamente tratando disso. Se vocês agora não têm conhecimento a respeito dessas coisas, agora eu vos falo a respeito da grandeza, e vocês compreenderem que aqueles que não sabem passarão a saber, serão reinos do meu Pai, serão propriedades do meu Pai. Porque ser parte do reino de Deus, súditos do reino de Deus, não basta estarmos só por estarmos. Nós estamos no reino de Deus porque passamos a entender quem é esse rei, como se relaciona com esse reinado. O reino de Deus é muito maior do que aquilo que se hoje oferece nessa vida. E Jesus falou, bem-aventurados pobres de espírito. Vocês não sabem, mas vamos saber, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Essa é a forma que sempre permeou o coração de Deus. Ver gente sofrendo, ver pessoas sendo de alguma forma feridas,
machucadas, em detrimento, injustiça, ingratidão, gente sendo vilipendiada. O coração de Deus é um coração que se move pelo lado afetivo. Se nós olharmos lá o que acontece com o povo no Egito, a Bíblia diz que o gemido do povo chegou até o coração de Deus. Deus sentiu. Deus teve compaixão. Compaixão. Né? Paixão é sentir a dor, é sentir o sofrimento da pessoa. Com é presente. É você sentir a dor da pessoa presente. É aquela história, né? Que a pessoa diz, eu sei que você está sentindo. E a pessoa está lá no leito de hospital e a outra está lá, não sei aonde, passeando, brincando. Você não sabe o que a pessoa está sentindo, porque não tem compaixão. Pode ter paixão, mas não tem como. Porque como tem que estar presente. E Jesus falou a respeito disso, né? Desse choro que permeia a terra, que a terra se embevece de lágrimas. Por vezes a gente percebe isso. Para ser um bom cristão, a gente precisa ter compaixão. E é se investir nessa nova vida moral, dessa nova vida ética do reino de Deus. É se investir nessa roupagem de espiritualização, né? Essa coisa que não só nos move mecanicamente, mas move o nosso ser interior, move a nossa sensibilidade, porque aquele que um dia se entregou a Cristo, nunca mais o larga, nunca mais o deixa. Essa aproximação com Cristo, ela nos comove de uma forma tão grande que nós não perdemos o caminho, não perdemos a direção, porque fomos alcançados quando estávamos chorando, quando estávamos debaixo de toda dilaceração, né? Porque nós não somos pau, pedra, nós não somos objetos inacessíveis, nós somos pessoas que sentimos, que passamos por sentimentos, e a forma como Deus nos olha é uma forma tão humana e cheia de compaixão. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Salmo 30, verso 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É uma verdade. Porque existem coisas que só você sabe o que está passando. Existem coisas que só quem te acompanha, de repente é o travesseiro, de repente é a esposa, mas no fundo, cada um de nós amarga um choro, porque não é fácil. Ainda mais no contexto que Jesus estava aqui pregando, de um povo que não tinha esperança, não tinha uma condição socioeconômica para se sentir melhor. E Jesus falou, olha, vocês serão consolados. Vocês serão consolados. Porque lágrima é coisa que Deus não despreza. Eu quero dizer para você, suas lágrimas não estão rolando sem que Deus não tivesse conhecimento. Porque aqui diz, olha, Ele vai consolar os que estão chorando. E muitas vezes, na maioria dos casos, pessoas estão solitárias. Pessoas estão ali numa confidência a Deus, ao Espírito Santo, somente. Não tem com quem compartilhar, com quem possa compreender
E o Sermão da Montanha nos ensina que dentro da ética do reino de Deus, esse choro não vai existir mais. Embora seja também uma mensagem a respeito do reino messiânico, né? Do reino que há de vir, né? O reino futuro, mas é uma mensagem presente, porque estamos constantemente chorando. Nesse caso aqui é um choro de dor, de tristeza. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Nada está perdido diante de Deus. O problema todo, irmãos, é que nós vivemos no tempo, no cronos, né? E às vezes queremos as coisas do nosso jeito, da nossa forma, e é assim mesmo. A gente vive nesse mundo, a gente acaba querendo as coisas do nosso jeito, mas acima desse tempo físico, né? Acima desse tempo que a gente precisa de presente, passado e futuro, Deus vive na eternidade. E não há nada que possa fugir da sua ótica, não há nada que possa fugir do seu conhecimento. Ele sabe de tudo. Ele está acima de todas as ciências, de todas as sabedorias. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E Ele está te falando nessa manhã: o seu choro não está esquecido. A sua dor não foi passada sem que antes eu não visse. Porque às vezes a gente considera lágrimas como H2O, colete de sódio. Não é não. Traduz rejeição, traduz atitudes erradas, traduz sentimentos que não foram compreendidos. É tanta coisa que você pode aí descrever e classificar as lágrimas que você tem derramado esse tempo todo. Mas não se esqueça, Deus é Deus. Ele vai agir. Ele vai consolar. E para a gente encerrar, gente, o tempo está indo embora. Esse sermão aqui durou 7 dias, né? Não tem como eu falar de sermão em 20, 25 minutos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Engraçado que a gente vê como as pessoas têm tido irritação, né? O número de pessoas com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, cresce a cada dia. Como as pessoas estão irritadíssimas. As pessoas estão impulsivas, né? As pessoas estão cada vez mais com cacomanias, com vícios, com caguetes, né? As pessoas desenvolvendo um quadro muito grande de ansiedade, às vezes alterando o sono, mexendo com a vida na alimentação. Tem gente que come demais, tem gente que não come nada, aí vai embora. Tem gente que tem alergia e vai gerando vários sintomas em relação à inquietação, à falta de segurança, confiança na pessoa de Deus, no presente. Mexe, pessoas que ficam com as amígdalas cerebrais, né, só como se fosse uma sirene ligada. Fica inquieta, fica completamente agitada. E não adianta, a mansidão, ela faz parte do fruto do Espírito, né, irmãos? A mansidão faz parte do fruto do Espírito. Significa isso, pastor? Você tem que desenvolver essa capacidade. Você vai achar que Deus vai te dar mansidão lá, você vai, fulano de tal, toma mansidão, Carlos Eduardo, mansidão, Roberto, mansidão, Barbaroli, toma mansidão. Você está de brincadeira comigo, né? Vai plantar batata em outro lugar. É algo que tem que ser gerado por você. Ter consciência do seu estado de tranquilidade. Pedir a Deus.
O fruto do Espírito não é os dons espirituais. Dons espirituais, Deus é que dá ao ser humano. Mas o fruto do Espírito é gerado por uma vida relacional com Deus. É você que gera o fruto do Espírito. E a mansidão, irmãos, tem sido algo tão ausente. E na vida de muitas pessoas tem estragado família, tem estragado relacionamento, tem estragado negócios, muitas coisas, porque na hora de se usar a mansidão, ali se age precipitado, se age querendo dominar tudo, né? Porque quem vive assim quer dominar conversa, dominar negócio, dominar tudo, e não deixa ninguém falar. Calma, meu irmão. A Bíblia diz que os irritados herdarão a terra? Não. Os agitados? Não. Quem vai herdar a terra são os mansos. As pessoas vão chamar até que você é bobo. E pode estar bobo, você deixa o povo falar. Deixa o povo falar. Vai na tua cadência, vai na tua marcha. Vai ali tranquilo. Peça a Deus a mansidão. Porque o texto está dizendo que herdarão a terra, como eu falei. A interpretação aqui de uma forma atualista, né? A gente pode pensar nessa terra no tempo presente, como também pode pensar no reino do Messias no futuro. Mas é muito claro a gente ver como acontece. E pessoas que andam demais agitadas, elas perdem oportunidades, perdem chances. Então, gerar mansidão é justamente a sua relação com você mesmo e com Deus. Se você tem andado agitado, você pode ter certeza que Deus conhece seu coração. Deus conhece sua vida. Então Jesus está pregando esse sermão da montanha e vai mexendo com a vida mais profunda dos seres humanos. E ele está falando para os seus discípulos, para essa multidão, a respeito da mansidão. Eu vou fechar aqui, senão a gente não encerra. Como é importante. Não adianta você querer dominar, querer ser a pessoa que tem que estar numa visão que todos, né, precisam te ver. Nada disso, todo mundo precisa te ver, não. Busque a mansidão, a tranquilidade, a paz, porque é assim que você vai herdar a terra. Às vezes as pessoas batem boca em tudo quanto é canto, eu vejo aí, briga na fila, briga no caixa, banco, na padaria, uma discussão desgraçada que não vale a pena em nada. Calma teu coração, calma tua vida. Às vezes as pessoas acham que você não tem problema sim. Mas por que você é assim? Porque Deus está controlando a sua vida. Deus está controlando a sua vida. Eu quero dizer para você, espere em Deus, confie em Deus. Deus é que te dá a vitória. Os mansos herdarão a terra. Nós temos uma coisa que é muito complicada, né? A gente quer sempre estar certo. A nossa palavra tem sempre que prevalecer. E na verdade, quem é a verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. A gente não precisa convencer ninguém, porque cada um responde por si. Uma das coisas que eu percebo no Evangelho, que é a coisa mais linda que tem, que ninguém pode culpar ninguém, se não está no caminho do Senhor, porque viver com Jesus é uma responsabilidade pessoal, de consciência, de entendimento.
essa história, porque eu estou servindo, porque me aborrecia aqui, ali. Não, você quis ir para outro lugar, você quis sentir vontade de ir para outro lugar. Não com ninguém, meu irmão. Nós vivemos dentro da psicologia, dentro desse conceito de mecanismo de defesa, porque é muito fácil tirar a minha responsabilidade e colocar no outro. Aí eu crio uma fantasia. É o meu eu cego, eu nunca me enxergo. Eu sempre me enxergo na falha do outro. Já viu aquela pessoa que nunca se vê culpado de nada, errado de nada, porque ele sempre diz, é fulano, é o vizinho, é a televisão, foi o pastor, foi o irmão da igreja. É igreja. E as pessoas vivem nesse mecanismo de defesa que é a projeção. Fácil, a gente está projetando 24 horas por dia. A gente nunca se enxerga. E quando há realmente uma consciência a respeito disso, há uma catarse, né? Há uma libertação. Há uma ação de liberação daquilo que está reprimido, que você não enxerga, sai de uma maneira inconsciente, sai sim. Então assuma quem você é, veja os seus erros, admita as suas falhas. Você vai alcançar a mansidão quando você começar a se enxergar como você era, por inteiro. Já viu aquela história? A pessoa nunca fala que errou. Aí sempre bota a culpa fulano, ciclano, é isso, é o patrão, é o vizinho. Como as pessoas conseguem viver dessa forma? Vai levando a vida de maneira errada, nunca se locupletam, né? Sempre estão nessa irradiação, nessa falta. Então, meu irmão, se assuma, se resolva, se entenda, peça a Deus, peça oração pastor, peça oração quem quer que seja, peça óleo, peça o que for, mas se entenda, porque não adianta você continuar nessa ação que é até uma forma mecanizada, né? Já viu aquilo que você vem? Não, já vim para a igreja, mas por dentro continua moralmente, eticamente errado. Porque as pessoas acham o seguinte, só basta ser espiritual. Meus palavrões lá na rua, meus atos errados, sair para cima dele. Eu já fui para a igreja, o pastor orou. É isso aí, o povo vive dessa forma. Em vez de ter uma vida espiritual, moral e ética pura diante de Deus, só tem a vida espiritual. Vem e vivem se enganando, né? Porque a Bíblia fala em Coríntios, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, não é criatura, as coisas velhas, e eis que tudo, você pode aplaudir o Senhor, tem que ter mudança, né? Tem que ter mudança, e a mudança vem através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, Romanos 10,17. Tem que ouvir a palavra, meu irmão, porque se não tiver palavra, não tem purificação, porque Jesus falou para Pedro, vós já estáis limpos pela palavra. É a palavra que limpa. Deus nos abençoe. Nós queremos que você seja tremendamente abençoado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que a sua manhã de domingo seja uma vitoriosa, abençoada. Você possa estar sentindo a presença do Espírito Santo em tudo que você fizer. E se por acaso está passando por alguma dificuldade, saiba que Deus, Ele cuida de você. Ele cuida de você. Deus não tem impedimento nenhum. Tá? Deus está a bilhões de anos-luz distante de mim. Mentira, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está perto de você, perto de mim, Ele te entende, Ele entende todos. Pela fé nós temos contato com Deus. Não tem nada que nos impeça, porque aquele que tem fé, ele tem ligação com Deus, fé em Deus. Eu quero orar com você. Eu sei que você tem fé no Senhor Jesus Cristo. E você precisa, nessa manhã,
ser renovado, tirar, né, muitas resistências, tira as resistências. Ninguém nem você somos a verdade. A verdade é Jesus, é uma pessoa. Eu quero que você possa pedir a Deus força para ter uma vida em paz, tranquila, com Deus, em casa, com as pessoas, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre nossas famílias, e pela Tua palavra tomamos posse de uma mente abençoada. Pedimos ao Senhor que venha nessa manhã renovar a nossa fé, nosso coração, nos dar a capacidade de entendermos que a vida espiritual também exige mudança de comportamento, atitudes em relação ao reino, em relação ao mundo físico. Pai, nos abençoa essa casa espiritual, abençoa as almas. Pedimos a Tua mão sobre o nosso país. Tome, Senhor Deus, esse país em Tuas mãos. Pai, oramos para que, em nome de Jesus, possamos ver, Senhor Deus, mudanças nesse país. Oramos, Senhor Deus, pelo presidente. Oramos, Senhor Deus, por todo o governo, Senhor Deus, para que haja paz e tranquilidade. Oramos pelo nosso prefeito. Oramos, Senhor Deus, pela vereança dessa cidade, pelas igrejas, pelos pastores, pelos cidadãos, Senhor Deus. Oramos para que haja paz, tranquilidade no comércio, para que o Senhor venha afastar o malfeitor das nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Nós vamos